Agora o Instagram. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, já que é meio-dia, né? Conforme eu tinha anunciado, vamos fazer mais uma live, continuando o tema que foi feito na live anterior, né? É, é, Da outra vez, né, que eu conversei com vocês, né, é, é, eu resolvi falar a respeito de câncer e saúde mental, embora a minha área de atuação seja saúde mental, né? Eu resolvi falar de câncer e saúde mental porque, como eu disse para vocês, né, eu há 9 meses atrás, né, recebi um diagnóstico como portador de câncer de laringe, né, e fiz a opção, né, de fazer um tratamento que não seguisse as linhas convencionais, né? Não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia, né? Fiz um tratamento baseado em mudança de vida, mudança de hábitos, radical. 180, né? 180 graus de mudança, né? Então, o que que me veio, né? Que seria um egoísmo meu, né, não partilhar isso com vocês, tamanho o sucesso que eu obtive nesse meu tratamento, né, ao longo desses 9 meses, né? Seria um egoísmo, seria uma falta de ética, seria tudo de ruim, né, eu não partilhar com vocês os benefícios, né, que estão à disposição de todos, né, para tratar, né, no meu caso, um câncer, né, mas na realidade, essa mudança de hábitos serve para tratar qualquer coisa. Mas, né, o meu foco sempre é aquilo que eu atuo, né, é aquilo que eu entendo e é aquilo que eu faço há 40 anos, né, que é trabalho na área da saúde mental, tá? Então, gente, o que eu ia dizer para vocês assim, né? Em princípio, né, essa mudança de hábito, né, para a gente tratar, seja o câncer ou qualquer patologia, porque viver bem, se alimentar bem, né, abandonar hábitos que a gente chama de suicidas, né, abandonar maus hábitos, né, é uma coisa que todos nós deveríamos fazer preventivamente. Ou seja, levar uma vida saudável nos previne de adoecer, né? E esse levar uma vida saudável, né, começa por dormir bem, se alimentar bem, né, e, de maneira geral, viver bem, tá? Dentro das possibilidades de cada um, tá? Que é o que nós normalmente não fazemos, né? Mas aí, né, o que me chama e me chamou a atenção, né, ao longo dos meus 40 anos de profissão, né, que muitas vezes nós tratamos as patologias, né, com excelentes profissionais, tá, né, e não obtemos o resultado esperado. Outras pessoas fazem a mesma coisa e obtêm o resultado esperado, né, fazendo o mesmo tratamento, tendo a mesma patologia, né. E aí me veio a seguinte questão, tá? Tudo, tudo em qualquer tratamento para qualquer patologia depende de uma coisa inicialmente, tá? Depende do seu emocional. Você não vai conseguir sucesso, né? Não vai conseguir o melhor, né, de qualquer tratamento, né, se você emocionalmente não estiver bem. E o que eu chamo, num primeiro momento, estar bem emocionalmente, né? Significa ter o controle
saber lidar com situações de estresse. O estresse é o pior veneno que nós podemos ingerir na nossa vida, né? É o pior veneno com o qual a gente, às vezes, é obrigado a conviver. E se nós não adquirimos a habilidade, se nós não fazemos coisas, né, que nos possibilitem lidar melhor com o estresse do dia a dia, que todos nós temos, né, é quase que humanamente impossível que a gente consiga alcançar, né, sucesso em qualquer tratamento médico ou psicológico que se faça. Tá? Então, indo para o câncer, e aí eu coloco da minha experiência pessoal, né? Repito, não sou oncologista, essa área não é minha área de atuação. Tá? Agora, quanto ao estresse, isso sim, isso é minha área. Então eu posso falar bem para vocês. Tá? Mas assim, não vai adiantar um tratamento alternativo, como também dificilmente você vai alcançar bons resultados, né, fazendo um tratamento convencional, fazendo um tratamento ortodoxo, como quimioterapia, como radioterapia. Dificilmente você vai alcançar um bom resultado, né, se você se mantiver sob estresse. Né? O estresse, ele influencia em absolutamente todos os aspectos da nossa vida, do nosso metabolismo, das nossas rotas metabólicas, né? Ele altera todas as nossas dosagens hormonais, ele altera o nosso metabolismo de maneira em geral, né? Então, realmente, assim, dificilmente alguém vai obter o sucesso que poderia obter, tá, em qualquer tipo de tratamento, tá, se ela fizer esse tratamento sob estresse. Tá? Gente, não existe fórmula, não existe receita pronta, tá, para que a pessoa consiga pegar aquelas regras, aquele passo a passo, né, para que ela não viva sob estresse, para que ela não seja uma pessoa estressada. Cada um vai ter que achar o seu caminho, seja sozinho, seja com a ajuda de um profissional. Mas para cada pessoa existe um caminho diferente para que ela largue o caminho do estresse. Tá? Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. Tá? Existem algumas coisas que são universais. A primeira coisa que a gente tem que fazer para não viver sob estresse, a primeira coisa, tá, é entender que a vida não é do jeito que a gente quer. Tá? Nós vivemos em conflito constante porque nós não aceitamos a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida. Nós vivemos reclamando, nós vivemos xingando, nós vivemos culpando, né? Nós vivemos transferindo responsabilidades e nós não aceitamos a vida da maneira que ela é. A gente sempre briga, a gente sempre luta para que a vida seja do jeito que a gente quer que ela seja. Batalha perdida. Tá? Nós temos que saber lidar com a nossa vida de acordo conforme ela vai acontecendo. Tá? Não adianta a gente ter planos rígidos que a vida nós tem que ser assim, 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 porque não vai acontecer. Tá? Segunda coisa, gente, que é universal. Nós somos impotentes perante o comportamento alheio. As pessoas normalmente vivem estressadas porque elas querem ter o controle de tudo e de todos. E é óbvio, elas não conseguem. E na medida que não conseguem, né, elas ficam ansiosas, elas ficam angustiadas, elas ficam com raiva, que é o pior veneno que existe, tá?
entram numa situação de estresse, isso gera organicamente um estresse oxidativo, né? Aumenta a inflamação celular, né? E, obviamente, facilita para que qualquer tipo de patologia que se tenha, ou que as patologias oportunistas que andam por aí, se desenvolvam com muito mais facilidade. Né? Então, gente, o deixar o estresse, né? O lidar com o estresse, o resolver o estresse, é a condição básica, é a condição sine qua non, né? Para que se obtenha um resultado positivo em qualquer tratamento, inclusive e principalmente para câncer. Hoje, todos nós sabemos, vocês podem ler isso em qualquer lugar, não tem que ser só na internet, em qualquer lugar, vocês podem ver entrevistas de oncologistas famosos, de pessoal de ponta, né? Hoje, né? É óbvio, o câncer, ele vem, em primeiro lugar, da predisposição genética e, em segundo lugar, dos maus hábitos de vida. Quais os maus hábitos de vida? Primeiro, tabaco, cigarro. Segundo, bebida. Terceiro, outras drogas. Né? E em quarto, estresse. Ou seja, como que algo que ajuda a criar aquela doença, né, se continuar presente, né, como que nós vamos querer obter sucesso em qualquer tipo de tratamento se a gente continuar com aquele mal ativo? Né? Então isto, gente, serve também especialmente para esse momento que a gente está vivendo agora. Né? Porque nós vivemos um momento, né? E esse assunto é só para ilustrar, tá? Eu repito para vocês, eu não quero ficar de blá 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 em cima de Covid-19, de coronavírus, né? Mas o que está acontecendo agora? É só para vocês terem um exemplo de uma coisa atual, tá? Ou seja, as pessoas estão vivendo uma situação de terrorismo, né? Terrorismo sim, gente. Terrorismo emocional. Né? As pessoas estão sendo aterrorizadas, né, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos políticos, né, por muitas pessoas da área da saúde também, que têm outros interesses, né, estão sendo aterrorizadas, estão vivendo uma situação de pânico, né, de desespero. Né. Isso, no mínimo, faz com que o sistema imunológico das pessoas, não adianta tomar vitamina C, não adianta repor vitamina D, não adianta repor zinco, né, que são excelentes em situação normal, né, porque vivendo nesse desespero, vivendo nesse terror, né, vivendo nesse pânico que se vive hoje em dia, não há sistema imunológico que se mantenha. Né? Então, o que acontece? Né? Hoje, né? Não adianta, gente, vocês botarem 10 máscaras, vocês lavarem, tomarem banho de álcool gel, né? E viverem numa situação de pânico, de desespero. Por quê? Porque o sistema imunológico de vocês vai estar tão debilitado que vocês vão se tornar alvos fáceis para contágio. Não do Covid-19 especificamente, né? Vão se tornar alvos fáceis de contágio de Covid, vão se tornar alvos fáceis de contágio de influenza, né? De qualquer vírus que tenha por aí, assim como vão se expor a outras doenças. A conta de tudo isso que nós estamos vivendo vai vir daqui uns tempos. Né? Ou seja, quando tudo isso acabar, vai restar, né, os cacos, né,
que vão sobrar desse desespero todo que as pessoas estão vivendo. Tá? Então, gente, volto à coisa inicial. Tá? Aprender a lidar com o estresse, seja esse aprendizado, tá? Uma carreira solo, ou seja, aprender isso sozinho, ou seja, aprender a lidar com o estresse com um profissional e, em alguns casos mais extremos, se tiver que usar alguma medicação para que controle a bioquímica para que a pessoa seja menos estressada, tá? É fundamental, esse controle do estresse é fundamental para que se faça qualquer tratamento, seja para câncer, seja para qualquer outra doença, particularmente, no caso do câncer, gente, não adianta tratamento convencional, não adianta tratamento alternativo, não adianta associação de tratamento convencional ou alternativo se a pessoa não lidar com seu estresse. Tá? Ela certamente ou não vai obter êxito no tratamento, né? Ou o êxito que ela vai obter vai ser muito reduzido. Tá? Então, a dica de hoje é a seguinte, tá? Para que qualquer coisa na sua vida, funcione bem, você tem que começar a construir o seu dia a dia de uma maneira que você saiba lidar com o estresse das coisas que lhe acontecem inesperadamente, lhe acontecem de surpresa, que acontecem contra o seu gosto, né? Todo dia. Né? Não existe nenhuma pessoa que todo dia não tenha N motivos para se estressar. É possível não se estressar? É possível não se estressar. Né? Como? Aprendendo a lidar com o estresse. Repito, não tem receita pronta. Você vai ter que descobrir, seja sozinho ou seja com a ajuda de um profissional, qual é o seu caminho, quais são as suas ferramentas, quais as ferramentas que para você funcionam, né? Para que você lide melhor com o seu estresse. Tá? Tem gente que faz psicoterapia e passa a lidar bem com o estresse. Tem gente que desenvolve melhor a sua espiritualidade, desenvolve melhor a sua relação com um poder superior, assim como o concebe, né? E lida melhor com o estresse. Né? Tem pessoas que têm uma orientação de algum guia espiritual, né? E consegue lidar melhor com o estresse assim. Tem gente que faz meditação, né? Tem outras pessoas que praticam atividade física, né? Tem outras pessoas que fazem várias dessas coisas. Né? Agora, você tem que descobrir. Mas vamos lá, gente. Quando eu falo para vocês, eu não estou dizendo assim, que isto é fácil. Por quê? Porque ser saudável é muito mais difícil que ser doente. Ser doente é fácil. É só você fazer tudo errado, né? É só você fazer tudo que é besteira que tem vontade de fazer, né? Que não vai ter problema. É fácil viver assim. Né? Difícil é viver de forma saudável. Né? Difícil é viver de forma saudável porque implica em regras, implica em abdicações de uma série de coisas, implica em fazer coisas às vezes que não se gosta de fazer, implica em fazer muitas coisas que não são agradáveis, implica em ter disciplina, e nós somos naturalmente indisciplinados, implica em a gente não procrastinar, né? Implica em resolver aqui e agora aquilo que tem que ser resolvido. Então, ser saudável não é fácil. Não é fácil. Tá? Quando se fala, vamos fazer uma mudança de vida, vamos mudar, vamos ter hábitos saudáveis, principalmente hábitos alimentares, vamos fazer atividade física diária, né?
tudo isso é fantástico, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque normalmente, nós terminamos, né, compactuando muito mais com a nossa doença do que com a nossa saúde. Por quê? Repito, porque ser saudável é muito mais difícil. Então não pensem não que essa historinha assim de não ter estresse, de levar uma vida legal, né, de adquirir hábitos saudáveis, tá, né, de comer bem, de dormir bem, que é tarefa simples. Né? Não, não. É tarefa difícil e muito difícil. Tá? É comum. Eu, nesses 40 anos de profissão, é comum se ouvir. Ah, eu fui no doutor fulano de tal, o tratamento não funcionou. Eu fiz tratamento de não sei quem e não funcionou. Eu fiz uso de não sei o que mais e não funcionou. Me disseram que tal coisa era boa, a minha vizinha, o meu vizinho fez, ficou ótimo, eu fiz e não funcionou. Né? Eu já fui em todos os psiquiatras, os psicólogos, não sei o que, da minha cidade e nenhum prestou. Eu já fiz psicoterapia 10 vezes na minha vida com 10 profissionais diferentes e não funcionou. Eu sempre tenho uma pergunta que eu faço que é básica. E a tua parte tu fez? E a orientação médica, a orientação do profissional, a orientação do especialista, tu seguisse à risca essa orientação? Não? Normalmente, os tratamentos funcionam. Normalmente, os tratamentos são ótimos. As medicações que existem hoje são fantásticas. Né? O que não funciona? Não funciona é que as pessoas querem respostas mágicas. O que é a resposta mágica? Eu procuro o médico, eu pego a receita, eu vou na farmácia, eu compro o remédio, eu tomo o remédio e não mudo mais nada. E espero que com isso a minha vida fique ótima. Gente, o remédio é só uma parte, tá? Uma, desse tamaninho. Tá? A psicoterapia é outra parte. E tem uma parte que é enorme, é aquela que cabe a cada um. Tá? O fazer a mudança, tá? O investir em si mesmo é responsabilidade de cada pessoa. Você não pode transferir para o seu médico, para o seu terapeuta, para o seu psicoterapeuta, seja lá para quem for, para o seu amigo, seja para quem for. Você não pode transferir a responsabilidade da sua doença, a responsabilidade daquilo que você tem que fazer para que você melhore. E não esqueça, a maior parte é sua. Tá? Gente, por hoje era isso que eu queria passar para vocês, tá? Agora, a nossa próxima live, né, eu quero conversar com vocês a respeito dessa mudança de vida. Né? O que é mudar de vida? Né? O que é fazer recuperação? O que é fazer reformulação de vida? O que é deixar de pensar com cabeça de doente e começar a pensar com cabeça de saudável, tá? Aí nós vamos nos focar um pouco mais nisso, tá? E vocês devem ter notado que eu falei pouco a palavra câncer, tá? É que tudo isso se aplica ao tratamento oncológico, seja o tratamento convencional, ou seja, os tratamentos alternativos que existem por aí, e nós vamos também em outras lives nos deter mais a detalhes, né? Eu vou passar para vocês, né, em outro momento, né, o que eu faço, o que eu como, né, o que eu deixei de comer, o que eu adoro, né, e não como mais, né? O que não é tão legal assim, mas eu como porque me faz muito bem.
Né? Então vamos falar a respeito de tudo isso. Mas hoje eu foquei no estresse. Né? Porque se a gente não falar nele, se a gente não entender que ele nos mata, né? Se a gente não entender que talvez de todas as doenças que a gente tem, o maior responsável por essas doenças seja o estresse, se a gente não entender isso, nada mais adianta. Né? Isso é o começo de tudo. Certo? Então, gente, relaxem, né? Vamos desestressar, não adianta, né? As coisas para serem resolvidas, né? Elas têm seu tempo, elas têm o seu momento, né? E tem que ser. Desespero nunca ajudou nada nem ninguém a resolver absolutamente coisa nenhuma. Então, vamos assim, ó, manter o nosso pensamento legal, elevado, de boa, porque é na paz, é na calma, né? É numa situação de relaxamento, é numa situação espiritual, né? Adequada, elevada, né? É com a sua vida espiritual em dia, né? Que muitas coisas vão funcionar legal. Tá? Então vamos pensar nisso. Eu falei da outra vez, vou falar agora de novo. Vamos respeitar o nosso bem maior, que é o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mente. Esse é o nosso bem maior. Não existe nada mais valioso que a nossa saúde. E quem mais desrespeita a sua saúde somos nós mesmos. Cada um, né? Cada pessoa é a pessoa que mais desrespeita a sua própria saúde. Tá? Então vamos aprender a respeitar a nossa saúde. Começando por onde? Por nos mantermos em paz, sem estresse. Era essa a mensagem de hoje, era esse o recado de hoje. Não percam a próxima live, depois eu vou anunciar aí quando é que vai sair. Não percam a próxima live, né? Porque vou passar para vocês, né? Os caminhos para se promover essa mudança de vida. Né? O que é importante que a gente faça para começar a mudar de vida e a viver bem. Tá? Fica para a próxima. Um beijão para todos, um abraço, né? E muito obrigado. Na live anterior tivemos 14 mil pessoas participando. Tá? Aí, ó, legal. Tá? Vamos tocar assim. Feito? Até a próxima, gente. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.